Fala, meus pequenos, como é que vocês estão? Hoje, revisão da nossa avaliação parcial de geografia. E eu peguei aqui esse mapa mental, que já está disponível no módulo de vocês, no finalzinho da unidade 1, para a gente fazer aí um resumão, um resuminho, na verdade, vai ser bem rápido, sobre o que nós vimos até agora, para que vocês possam aí fazer a avaliação de forma bem tranquila. Tá? Então, a primeira coisa é pensar na origem da geografia. Então, o conhecimento geográfico ele existe desde que os seres humanos habitam a Terra e desenvolvem-se enquanto sociedades. Por que a gente fala isso? É normal a gente falar que a filosofia nasceu primeiro a partir da observação que as pessoas tinham e dos questionamentos que essas mesmas pessoas tinham sobre o mundo. E é exatamente por isso, porque a filosofia ela surge enquanto filosofia natural, que depois vai se tornar geografia, né? Então, os questionamentos sobre qual o formato da Terra, por que é que venta, por que é que chove, por que é que existem as montanhas, por que é que os animais migram, né? Todas essas informações elas começaram a ser pensadas naquele momento e já eram ali o princípio do que a gente entende enquanto aí ciência geográfica. Mas só no século XIX é que houve, de fato, uma institucionalização da geografia, né? Que a geografia ela passou de um saber puramente empírico para um saber científico, um saber consolidado, com teorias, com métodos bem definidos. Tá? E aí a gente vai falar sobre duas escolas da geografia, que são duas escolas principais. A geografia clássica ou tradicional, onde a gente vai ter lá o empirismo e a descrição, né? Ou seja, a partir da observação das paisagens é que a geografia clássica ela passa a surgir. Então, o Vidal de Lablache, o autor possibilista, ele enxergava as paisagens, fazia uma descrição dessas paisagens e a partir daí é que as análises começavam a ser feitas. Tá? Então, uma observação daquilo que era natural, né? Os quadros naturais. Já a geografia crítica, depois de muito tempo, inspirada lá no Milton Santos, já na década de 70, ela vai se basear aí a partir dos processos históricos sociais. Né? Então, o Milton Santos ele vai trazer uma abordagem bastante diferente para a geografia, que era uma abordagem que saía dessa geografia mais naturalista, mais quantitativa, para uma geografia com abordagem mais social. Então, ele fazia uma crítica. Por que chama geografia crítica? Porque ele realmente tinha um olhar muito crítico sobre as coisas que aconteciam e sobre como a sociedade modificava o meio ambiente. E aí surge essa categoria, né, espaço geográfico. A geografia, ela vai ter 5 categorias principais: a paisagem, o lugar, o território, a região e o espaço geográfico. Mas esses 4 primeiros, eles vão compor o espaço. Ou seja, o espaço geográfico, ele é a soma, é o resultado de toda a relação que acontece entre os seres humanos e o meio natural. Né? E normalmente como é que acontece? Através dessas 4 categorias. Então a paisagem ela é uma categoria onde a gente atribui sentido. O lugar, pertencimento, a região, similaridade e o território, poder. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre isso, vão assistir o vídeo que eu acabei de gravar para o 6º ano, onde eu vou falar especificamente sobre cada uma dessas categorias, certo? Mas não é exatamente isso que importa para a gente. O que importa agora é que o espaço geográfico ele vai se transformando ao longo do tempo, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, deixa eu ampliar aqui essa escalinha natural, essa escalinha o quê? Essa linha do tempo, para a gente entender que vamos ter o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. O meio natural a gente vai definir aí dos primórdios dos seres humanos até as revoluções industriais, né? Quando o trabalho que era feito, as técnicas que eram desenvolvidas, elas eram principalmente voltadas, de fato, para ali a vivência com a natureza. Né? Então, por exemplo, a enxada, todas as técnicas mais rudimentares que ainda estavam permeando ali o meio natural. O meio técnico, ele surge exatamente nesse momento da Revolução Industrial, quando começam a surgir as máquinas. E com as máquinas, há também uma exigência maior da técnica. Né? Às vezes as pessoas confundem, acham que no meio natural já não existia técnica. Existia sim, por exemplo, plantar semente de algodão é uma técnica, eu tenho que saber como fazer para poder semear o algodão. Né? Então a técnica ela sempre existiu.
Qual a diferença? É que no meio técnico a gente vai ter uma exigência maior da qualificação técnica, né? Porque agora não basta simplesmente a sua experiência, não basta simplesmente aquilo que o seu avô te contou, que te ensinou ao longo de gerações e gerações, porque agora a gente vai precisar operar as máquinas, tá? Então, para operar essas máquinas, é necessário que a gente adquira um conhecimento ainda mais técnico e também científico. E aí é quando a gente vai passar para o meio técnico, científico e informacional. Isso vai acontecer aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós temos um boom de tecnologia e ciência no mundo, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, por mais que tenha sido um grande desastre, um grande catástrofe para a sociedade, ela foi muito importante no que diz respeito ao avanço tanto da tecnologia quanto da ciência e também da informação. A gente está falando do período onde a internet passou aí a ser disseminada pelo mundo. E qual que é a característica principal do meio técnico científico informacional? É que agora, né, a gente vai sair daquela escala do meio técnico, onde basicamente nós estávamos falando de um capitalismo financeiro, e vamos passar para o capitalismo informacional, né, o capitalismo da informação, o ambiente onde a própria informação, a própria comunicação, ela tem valor. Então, o que o Milton Santos quis dizer há muito tempo atrás é que o meio técnico científico informacional ele era revolucionário porque até então nós nunca tínhamos usado a informação como posso dizer, como um produto, digamos assim, né? A informação é um produto. A partir do momento que, enquanto a gente se comunica, a gente gera informação e essas informações são vendidas, essas informações geram um produto, né? E não só isso. Hoje, no meio técnico científico informacional, a gente vai ter uma mudança de tudo aquilo que era físico para o virtual, né? Então, muita coisa acaba se transformando também simplesmente por informação. Por exemplo, os bancos digitais, as criptomoedas, a nuvem, né? Coisas que só existem no meio digital por conta da era da informação. E isso vai gerar bastante consequência, né? Bastante consequência. Não vamos falar sobre elas agora. O que eu quero é que vocês tenham essa noção de como que o avanço técnico ele ocorreu, né? Como que as sociedades, a partir da acumulação do seu conhecimento, ela desenvolveu-se não apenas enquanto ser humano, mas também aquilo que estava ao seu redor, modificando as paisagens e adaptando, digamos assim, o mundo adaptando o mundo. Às vezes a professora se perde, viu? Mas é porque vocês estão vendo que eu estou falando aqui sem roteiro, sem nada, né? Adaptando o mundo para que nós pudéssemos viver melhor, né? No final das contas, é basicamente isso. E aí, só para terminar esse vídeo, eu vou relembrar vocês um pouquinho sobre o documentário que nós assistimos do Milton Santos. Quem não assistiu, volta lá no vídeo, né? Milton Santos, esqueci agora o nome certinho, o nome grande do vídeo, mas vocês sabem que vídeo eu estou falando. A globalização do lado de cá, lembrei. Não, o mundo visto Milton Santos, o mundo visto do lado de cá. Quem não assistiu, volta lá e assiste, porque é muito importante. Nesse vídeo, o Milton Santos vai explicar também, de forma bem mais aprofundada, bem mais científica, tudo isso que a professora acabou de falar para vocês, e ele mostra como que as sociedades elas vêm se configurando aí dentro de um ambiente de desigualdade, né? Como a geração de desigualdade ela hoje vem sendo super importante para a manutenção desse sistema que a gente vive, um sistema capitalista. É isso. Espero que vocês vão lá, que vocês assistam, que vocês gostem. Prova, quarta-feira, estudem. E qualquer dúvida, me chamem lá no e-mail isabelamachado.prof@gmail.com. Até mais. Espero que vocês tenham aprendido. Não sei, agora no final estou achando que ficou um pouco confuso, mas vai dar certo. Um beijo e tchau.